Meus irmãos, eu vou trazer aqui para vocês uma denúncia aqui. Isso é muito sério, viu? Estava assistindo um vídeo no canal do irmão Josué Augusto e me deparei com esse vídeo aqui e isso é muito sério, muito grave, viu? Olha, veja só. Imagine você ser membro de uma igreja, você dá seu dízimo, você dá sua oferta, você evangelizar, sair pelas ruas evangelizando, trazendo pessoas para a igreja. Veja só. Aí no momento que você mais precisa, lhe dão as costas. O caso aqui é sério e é grave, veja só. Aí você tem um filho, você leva seu filho para a igreja, ele aceita Jesus Cristo como seu salvador e começa ali a fazer o discipulado, os estudos, vai para a escola bíblica dominical, se organizando para se batizar. Quando chega no dia do batismo, não permitem que eles se batizem nas águas. O jovem, então, o jovem começa a se envolver com algumas coisas. Não vou falar aqui, vocês estão me entendendo. Se envolve com algumas coisas. Em vez da igreja abrir a porta para acolher o jovem ali, dar a mão a ele, não. O que foi que a igreja fez? Essa igreja, cujo presidente é o pastor Ailton José Alves, expulsou o jovem da igreja. E disse, se ele voltasse lá, ia chamar a polícia para ele. Ele não chegou no culto abusando, não estava abusando na escola bíblica dominical. Foi ouvir a palavra de Deus. A igreja não é para isso? A igreja não serve para isso? Biblicamente é. Biblicamente a igreja é para socorrer os doentes. É. Mas só que infelizmente, hoje em dia, muitos pastores não estão preparados para isso. Eu não vou generalizar não, meus amados. Mas é um absurdo chegar a um ponto da igreja estar expulsando as pessoas de dentro da igreja. Chega uma pessoa, vamos colocar assim, chega uma pessoa que bebe. Aí uma hora ou outra tá bebo na igreja. Se tá no cantinho dela lá sentado ouvindo a palavra de Deus, por que vai expulsar? Não, mas ele... Por que vai expulsar a pessoa dali? Deus não é o Deus do impossível? Eu conheço pessoas aqui na igreja aqui que vieram bêbada na igreja, até hoje são cristãos, mais de 4, 5 anos já que tá na presença de Deus. Viu? Se converteram bebas. Bebo caindo. Chegou lá e disse que queria Jesus na vida dele. O outro chegou lá com a cola, cheirando cola. Sabe o que é cheirando cola? Chegou na igreja cheirando cola. A turma querendo botar deixa ele aí no canto dele ouvindo a palavra de Deus. Quando foi na hora de convidar para aceitar Jesus Cristo, ele foi lá na frente. Confessou Jesus Cristo como seu salvador. E está na presença de Deus. Louva, adora a Deus e tudo na igreja. Ah, meu irmão, se for desse jeito, para ter igreja, para receber só os bonitinhos, que tem dinheiro no bolso, que tem isso, que tem aquilo outro, e desprezar os simples e os humildes, aí é complicado, né? Então essa igreja não está preparada para cuidar da noiva do Cordeiro. O pastor não está preparado para isso. Você vê que eles gastam 200 mil, 300 mil de viagens. Eu vou trazer aqui essa semana uma live muito séria. Pastor José Carlos de Lima, viu? Aprontou, vocês vão ficar impressionados com esse cidadão aprontou, que paga de moralista em cima do altar, de machista, viu? Com um projeto Desafio Jovem, que se juntaram, o projeto arrumou pessoas para ofertar na igreja, para comprar um terreno e ali dividir. Eles compraram o terreno com a ajuda do Desafio Jovem e depois fizeram, sabe o quê? Não dividiram foi nada, comeram tudo pelo pé. Ficaram com tudo e disse que não ia fazer mais nada. Eu vou trazer tudo aqui para vocês com provas, viu? Com provas. E que o presbítero, o pastor José Carlos de Lima quiser me processar, ele fica à vontade. Mas um processo na minha vida não vai mudar em nada. Em nada. Entendeu? O importante é a gente botar a cara aqui e trazer a verdade. Olha, meu irmão, eu vou deixar o vídeo aqui do nosso querido irmão Josué Augusto para vocês verem o absurdo que fizeram. Expulsaram o filho de uma irmã, de um membro da igreja, jogaram na rua, na hora que ele mais estava precisando, na hora que ela mais estava precisando de ajuda. Deus te abençoe,
em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa a sua opinião aí. Você concorda com isso? Que eu aqui tenho responsabilidade com aquilo que falo. E você vai mandar para mim e eu prometo manter o sigilo da fonte. E eu aqui neste canal vou começar a denunciar esses falsos pastores, esses falsos ensinadores, esses hipócritas, muitos fariseus, homens de Deus não. Por quê? Josué Augusto, uma das coisas que aprendeu desde a infância é honrar a palavra de Deus e aqueles que foram chamados por Deus para ministrar na igreja de Deus. Eu quero hoje aqui iniciar essa sessão com uma denúncia muito grave contra os manés morenos, conforme o vídeo que eu publiquei ontem. Aí você vai dizer, irmão Josué Augusto, mas o que é mané moreno? Eu vou deixar anexo aqui e você assista para você se contextualizar. Mas antes desta denúncia que eu vou fazer hoje, 16 de abril de 2024, eu quero ler em Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19, que diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor, a pôr em liberdade os oprimidos. Eu queria me deter nesta parte aqui. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a denúncia que eu vou fazer é sobre um caso grave de expulsão de filhos de crente que são dizimistas, são ofertantes, participa de escola dominical, participa de campanha evangelizadora e quando precisa do acolhimento da igreja, o coordenador e as pessoas sob o seu comando expulsam o filho dessa família, dessa mãe angustiada e promete, dizendo, se ele voltar, chama a polícia. Olha, irmãos, a cura da alma, a cura do espírito, a liberdade que Jesus veio proporcionar, essa liberdade não é conseguida com psicólogo, não é conseguida com psiquiatra, não é conseguida com medicações, não é conseguida com terapias, é conseguida pelo poder da unção e da autoridade que repousou sobre Jesus e que ele deu aos discípulos e a todos aqueles que viessem a crer no seu nome, conforme Marcos capítulo 16, versículos 15 em diante. Irmãos, a prova cabal de que essa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na gestão de Ailton José Alves, se desviou por completa. Por completo. É que é inadmissível que você que se diz crente cristão, tome conhecimento, veja tantos desmandos, tantos absurdos, e não se mova para fazer cessar, para repreender esses transgressores da lei de Deus e da lei do homem. Então, irmãos, me chega aqui reclamações, denúncias. A irmã, como eu já falei, uma abnegada serva de Deus, participante da escola dominical no Benfica, sai ao campo para buscar novas almas e quando o seu filho de 28 anos, que fez discipulado, eu não conheço a irmã, mas eu conheço os relatos, e essas coisas vazam, irmãos. Tem gente na igreja que estão ou que está observando os procedimentos e é bíblico. E não deve aceitar quando foge das regras bíblicas. Porque pastor é para apacentar, para acolher. E não para chamar a polícia para filho de crente quando vai simplesmente buscar abrigo. Então esse menino, filho dessa irmã, o seu pai não é crente. Ora, ele aceitou o evangelho, fez 6 meses de discipulado e quando foi batizar-se, esse menino foi impedido por algumas questões
cujas questões não impossibilitam jamais de ter o seu nome escrito no livro da vida, porque a condição necessária e suficiente é crer e confessar, como aquele ladrão da cruz, você lembra? Pois é, após de 6 meses de discipulado, impedem esse menino jovem de 28 anos de ser batizado. E, ao impedir, não procuram trabalhar, não procuram a integração. E esse menino, levado por ocasiões que jamais os pais programaram, por situações que jamais os pais desejaram, que é uma situação que domina hoje muita gente na camada jovem da sociedade. Esse menino foi para a igreja, não foi perturbar, simplesmente estava inquieto, entrou dentro da igreja, passeou para lá, passeou para cá, pegaram este jovem menino, crente da igreja, passando por essa situação, expulsaram esse jovem menino da igreja. Em outra ocasião, na escola dominical, ele chega desorientado, calado, não agrediu ninguém, não proferiu palavras de baixo calão, não desrespeitou ninguém, simplesmente ele correu para a igreja, porque era lá que a gente sabia que era o socorro pronto, mas quando chega lá tem coordenador de quê? Para dar informação ao gestor presidente da situação da igreja, do que ocorre na igreja. Vocês são meros gestores. O nome é bem apropriado. Vocês aí não estão, como Jesus falou, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Vocês não foram ungidos para evangelizar os pobres. Vocês não foram enviados a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos. Igreja o que é? Religamento do homem com Deus. Jesus disse que os sãos não precisam de médicos, a dar vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos de espíritos. Então, vocês querem que os oprimidos de espírito procurem um outro ambiente onde a gente sabe que não há liberdade, que não há operação do Espírito Santo de Deus, que não há pessoas habilitadas, capacitadas, enviadas, formadas para receberem a unção de Deus e a autoridade, como Jesus deu para os 70, para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do diabo. Então, quando entra uma pessoa precisando de liberdade, mesmo sem estar possuída, mas ali naquela inquietação, vocês expulsam e o coordenador ameaça chamar a polícia. Igreja, que igreja é essa que nós estamos vivendo? Que evangelho é esse que está se pregando debaixo dos seus olhos? As pessoas não são socorridas e famílias inteiras da igreja, qual a razão de permanecerem se são prejudicadas, se são oprimidas, se quando mais precisam não encontram guarida, não encontram abrigo? E sim, a dura palavra de dizer, vamos chamar a polícia para removê-lo daqui. Filho de uma membro da igreja, vocês não visitam, vocês não ajudam, vocês nada fazem para livrar tantas pessoas nessa situação. O que vocês fazem dentro da igreja? Enquanto isso, não posso deixar aqui, irmãos, de relatar. Gestor presidente da IEADPE gastou 200 mil reais de passagens aéreas de outubro até abril para ir fazer missões aonde? Nos Estados Unidos, com 4, 5 ou 6 pessoas, como o seu próprio filho disse que a igreja tinha 6 pessoas. E uma das pessoas era o filho dele que ele batizou. 6 batismos. Agora, Ailton José Alves, Luiz Mário, Oscar Dantas, Samuel Oliveira, Ailton Júnior, vocês são verdadeiros manés moreno. Vocês, morenos, vocês não estão aí para servir a igreja de Deus. Vocês estão para servir a um sistema caído, falido, cujo nome, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, vocês vêm desonrando. Doa a quem doer, mas eu vou continuar aqui sendo uma voz autêntica, erguida,
até que Deus me faça calar ou me leve para a sua glória. Porque se vocês querem se desviar, continuem desviando-se. Mas saiam da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, fundem para vocês uma sociedade qualquer e lá, então, a partir de então, vai quem quer. Agora, vocês dentro da igreja estabelecerem um altar profano, uma liturgia idolátrica, vocês estabelecerem um sistema de... Olha, irmãos, hoje eu estava falando para um pastor evangelista. É inadmissível que uma igreja tão honrada, centenária, como a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, tudo que faça pivoteie em torno da figura do gestor presidente. No culto de doutrina, ele pode estar no Japão, como sempre está fora do país, mas está lá o banner na internet, culto de doutrina, pastor presidente Ailton José Alves, quando quem vai entregar a doutrina é um vassalo, é um fantoche, é um mamulengo seu. A igreja é de Deus. Enquanto vocês não despertarem para isso, esses cultos continuam sendo abominação. É claro que entre ali muitos inocentes, bem intencionados, Deus recebe. Mas para que toda essa liturgia, todo o culto pivoteie em torno de um homem carnal, pobre, cego e nu, de um mané moreno, associado por muitos manés morenos, Deus está longe, muito longe. Então, concluindo, irmãos, 200 mil reais para fazer missão com a mentira, com essa falsa informação. Eu queria ter um detetive lá para acompanhar passo a passo, os passos de vocês lá nos Estados Unidos, porque aqui o povo não vai, mas a gente tem informações. Agora eu queria presenciar. Nós temos informantes nos Estados Unidos, na Argentina, em Portugal. Ou vocês sabem, ou vocês pensam que não. Sai daqui gastando 200 milhões de reais para fazer uma missão mentirosa, porque a Bíblia manda socorrer os de casa. Olha, Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Marcos 16:15. Mas lá em Atos ele disse: olha, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Vocês vão para o primeiro mundo com interesses econômicos de bem-estar e de riqueza, e não de socorrer as pessoas. Então fica aqui essa denúncia. Está aí ao vivo esta semana. O filho da irmã foi expulso pelo coordenador, ou a mandado dele, de 2 cultos, porque foi simplesmente buscar abrigo. Estava sendo oprimido, seja lá por que for. A casa de Deus é casa de oração e liberdade. Mas isso é a prova de que vocês estão desviados. Eu tenho 65 anos, irmãos. Membro dessa igreja desde 1973. Enquanto eu tiver fôlego de vida, enquanto tiver disposição, que as coisas mudem ou que deixem de mudar, o meu dever é protestar, é denunciar, é apontar os erros e dizer que as condutas desses manés morenos estão totalmente incompatíveis com a palavra de Deus. E uma informaçãozinha, vocês estão esperando que Deus mude, que Deus desça para arrumar o altar, que Deus mande um anjo? Não. O ofertante, que é você, meu irmão, tem primeiro que oferecer uma oferta pura. E a oferta não pode estar sobre um altar imundo, quebrado, fendido e desarrumado. Faça que nem a irmã fez com Mané Moreno, porque na casa de Deus é casa de ordem, não é casa de desordem. Direitos são suprimidos, direitos são violados, as pessoas são exploradas, as pessoas são usurpadas, tudo sob o guarda-chuva de um falso evangelho, de uma falsa moralidade e de uma omissão, cuja omissão vai ser cobrada muito caro, tanto omissão como ação, no dia do juízo. Mas enquanto não, você é responsável pela limpeza, pelo asseio e pela arrumação da sua casa. Não se deixem usar por esses homens que pregam um falso evangelho. Que Deus em Cristo
e abençoe. Mas Mané Moreno, ele vai ter que confessar o seu pecado. Para o senhor ser respeitado, precisa da sua respeito. Bata em mim. Bata. Bata. Porque a palavra está batendo na sua cabeça. Levante-se e bata em mim. Bata. Bata em mim, Mané Moreno. Se você for homem, bata em mim. Agora você está em pecado.